E aí, turma, como é que estão? Bora lá para correção? O que acharam do conteúdo, hein? Vai comentando aí comigo, seja por aqui pelo canal, seja pelo WhatsApp, vai falando aí. Vocês estão bem? Então vamos lá. Eu preparei um estudo dirigido, né, para vocês, sempre com caso clínico, seguindo o modelo mesmo de atividade que eu gosto de passar, para que a gente possa tentar analisar um contexto, um histórico do paciente, pensar nesse paciente no histórico dele e o porquê que ele toma essa medicação, como é que a gente vai conseguir assimilar o histórico desse paciente com o que ele está utilizando no momento e quais serão os nossos cuidados de enfermagem diante do caso exposto, tá? Então vamos lá para a primeira questão. Na primeira questão do estudo dirigido, eu coloco o seguinte caso. Paciente JOP, 24 anos, do sexo masculino, possui hábitos alimentares inadequados, mas não tem nenhum histórico de tabagismo e etilismo. Porém, tem um histórico familiar de hipertensão e diabetes por parte do pai e da mãe. Então, assim, os dois, né, tanto o pai quanto a mãe do senhor JOP são diabéticos e hipertensos. Ou seja, ele tem uma dupla carga genética aí para poder desenvolver essas doenças de base. Então, bora lá. Continuando. Em uma consulta de rotina, descobriu que estava com a PA elevada e, após realizar os exames e o devido acompanhamento, ele foi diagnosticado com hipertensão arterial sistêmica. A médica inicialmente prescreveu hidroclorotiazida de 25 mg e losartana. Diante do caso clínico, né, exposto, responda. Letra A. A hidroclorotiazida, ela pertence a qual subgrupo farmacológico? Então, a gente discutiu isso no vídeo passado. A hidroclorotiazida, ela é um diurético, né, do grupo tiazídicos, certo? Então, ela faz parte a esse tipo de subgrupo farmacológico. Letra B. Como atua a hidroclorotiazida? Bom, ela tem essa função diurética, né? Então, automaticamente, se a função dela é diurética, ela vai eliminar o excesso de líquido. E ela tem uma observação que ela elimina esse excesso de líquido junto com o NaCl. Ela elimina sódio também, porque o sódio é o grande causador do acúmulo de líquido. Então, a partir do momento que ela consegue liberar esse líquido em excesso que está no corpo, e ela consegue liberar também o sódio, que é quem faz esse acúmulo, né, do líquido no corpo, então a gente consegue reduzir essa pressão arterial, tá? Então, é desse jeito que ela funciona. Letra C. Como ocorre a farmacocinética e farmacodinâmica da losartana? Bom, então a losartana ela vai conseguir bloquear os receptores da angiotensina, né? Então, ela é um bloqueador de receptores da angiotensina. Nós chamamos de BRAS, né? Os BRAS, ou BRA, que são os bloqueadores dos receptores de angiotensina. Professora, e o que tem a ver? Me lembra aí, por favor. A angiotensina é justamente aquela enzima que, quando está ativada, né, ela se converte em angiotensina 1, de 1 para angiotensina 2, depois ela ativa né, o último produto dela vai ser a aldosterona, que é um hormônio, ela, não é que é um produto da angiotensina, é que a angiotensina ela é uma enzima específica que ativa esse hormônio, aldosterona. E a aldosterona, ele aumenta a absorção, ele faz uma absorção do sódio. Então, se você tem mais sódio, você vai ter o aumento da pressão, tá? Lembrando que
a losartana, ela não atua igual aqueles medicamentos como o captopril, né? Que a gente chama de IECA, que são os inibidores da enzima conversora. Ela não atua inibindo a enzima conversora, ela atua inibindo o receptor da angiotensina, tá? Por que ela faz essa... Por que essa atuação da losartana? Ao bloquear o receptor, ele consegue automaticamente impedir. Porque como uma célula, deixa eu fazer uma célula aqui rapidinho, aquele desenho clássico, vocês estão acostumados, parecendo um ovinho frito. Aqui, eu tenho que lembrar que eu tenho uma célula e na membrana dessa célula eu tenho vários receptores. Dentre os receptores, né, que a gente tem aqui, que são vários, tem um específico para a angiotensina. A angiotensina, ela tem que se ligar a um receptor específico, e aí a partir do momento que ela se liga a um receptor específico, ela consegue entrar na célula, tá? Desse jeito aqui. Ela estava aqui, se ligou a um receptor, entra na célula. Se ela entrar na célula, ela consegue ativar a aldosterona e a gente vai ter absorção de sódio. Se ela não entrar na célula, tá? Não vai acontecer nada disso. Então, a ação da losartana é justamente específica no receptor da angiotensina, certo? Então, essa vai ser a ação principal da losartana, tá? Letra D. Eu tenho aqui, quais os principais cuidados de enfermagem diante desse caso? Bom, então vamos pensar nos cuidados de enfermagem no geral, né, para o caso desse paciente. Eu tenho aqui um paciente jovem, né, um homem jovem, só que aqui fala que ele tem hábitos alimentares inadequados, tá? E ele é muito jovem para iniciar um tratamento. Então, a gente tem que ter cuidado com duas coisas, e aí é onde entram os cuidados da enfermagem. Primeiro ponto dos cuidados da enfermagem é a gente começar a fazer as nossas orientações com relação à alimentação, tá? Então, assim, começar a fazer a orientação com relação ao tipo de alimento que ele pode comer, quais são as restrições que ele vai ter que fazer a partir desse momento que ele se descobre hipertenso, né? Que ele é diagnosticado com hipertensão. E o outro ponto também que a gente precisa ter cuidado é aquilo que eu falei no vídeo anterior, que tem muita gente que acha que só deve tomar o medicamento quando a pressão aumentar. Espera os níveis pressóricos se elevarem para daí iniciar os cuidados, né? Para daí tomar uma medicação. Esquecem que a medicação ela é de uso contínuo. Então, assim, a gente precisa com cuidado informar para esse paciente que se trata de uma medicação de uso contínuo. Por que eu falo com cuidado? Porque quando a gente fala que é uma doença crônica, uma doença que não tem cura, então muitas pessoas acabam não processando isso de uma forma positiva. Não tem como processar de forma positiva porque é uma doença, eu sei. Mas eu quero dizer que tem pessoas que se assustam com a abordagem, né, com a forma que fala assim, é uma doença crônica, e aí acaba que não consegue processar muito bem e aceitar também muito bem isso aí. Então, a gente precisa orientar e ter esses cuidados, né, principalmente nesse caso com relação aos hábitos alimentares e principalmente com relação à doença que ele desenvolveu, uma doença crônica, uma doença que não tem cura. Isso a gente precisa avisar, né, com esse cuidado, com essa cautela na fala, na abordagem, no tipo de palavra, das palavras que a gente vai utilizar. E a gente precisa também falar para esse paciente que a medicação é contínua, então ele não pode ficar nenhum dia sem tomar, porque aquele dia que ele deixar de tomar, pode ser que ele faça um pico hipertensivo, tá? Bom, a questão de número 2, a gente tem um outro caso, paciente FFS, é hipertenso e diabético, há 15 anos, faz o uso inadequado de medicamentos antihipertensivos e não tem bons hábitos alimentares. Há 4 meses foi diagnosticado com insuficiência renal crônica, ou seja, a gente já está falando de um paciente mais velho, a gente já está falando de um paciente que
já tem 15 anos com as doenças de base, ele tem as duas, hipertensão e diabetes, e já está com a complicação das doenças de base, que é a insuficiência renal crônica. Ele faz uso de antihipertensivos como amlodipino, propranolol e losartana. Diante do caso, responda: como atua propranolol e qual subgrupo que esse medicamento pertence? Bom, propranolol ele é um beta-bloqueador. Lembrando, né, que o beta-bloqueador, ele vai atuar nos receptores beta, tá? Então, ele tem essa atuação também nesses receptores. Bom, então a ação dos beta-bloqueadores, né, que é esse subgrupo do propranolol, vai ser basicamente atuando aqui, tá? Ele atua no débito cardíaco, ele diminui o débito cardíaco. A partir do momento que ele diminui o débito cardíaco e você tem menos sangue saindo do coração e fazendo menos pressão na artéria, a aorta, né, que é que está ligando o coração a todo o corpo, você vai ter um reflexo da redução dessa pressão arterial em todo o corpo, tá? Então, a ação principal do beta-bloqueador é essa. Ela tem uma outra ação também que vocês devem observar aí nos materiais, nos livros, na internet, que ela faz uma ação de bloqueio à renina. Eu não entrei muito específico sobre a renina, porque eu vou deixar para falar lá na frente quando eu falar do sistema renal, tá? Só que a renina, ela faz parte daquele processo de angiotensina e aldosterona. Nós chamamos o processo que a gente chama é renina, angiotensina e aldosterona. A renina, ela faz parte daquele processo todo que a gente viu de angiotensina 1, que se converte em 2 e libera aldosterona, e daí a gente já sabe o que acontece com a aldosterona. Ele é um hormônio que absorve mais o sódio, então ela age nisso aí também. Então, propranolol, ele bloqueia os receptores beta. Que os receptores beta, eles fazem? Eles aumentam a contratilidade do coração e automaticamente aumenta o débito cardíaco, tá? Além disso, eles conseguem também impedir a liberação da renina, automaticamente impede aquele processo, né, de angiotensina e aldosterona. Então, aí você vai ter duas ações em uma com beta-bloqueador. Você vai ter a redução do débito cardíaco e também, por conta disso, redução da pressão, redução também da liberação da renina, e com isso a gente absorve menos sódio e aí também vai impactar na redução da pressão, beleza? Bom, e na letra B, a gente já finaliza essa atividade. Eu pensei em fazer uma atividade super leve, tranquila, tá? E fácil de responder. E na letra B a gente está falando o seguinte: o amlodipino, ele é específico para este caso? Explique. Então, o amlodipino é um tipo também de diurético, né? Qual tipo de diurético que o amlodipino faz parte? Ele é dos poupadores de potássio, tá? Lembra que eu falei no vídeo passado que ele é bem específico para amlodipino. Ele é um medicamento bem específico para pacientes com insuficiência renal crônica. Por quê? Porque ele consegue eliminar a quantidade de água, né, a quantidade de líquido que está tendo no corpo, no sangue. Ele consegue eliminar o sódio sem eliminar o potássio. Então, ele é um poupador de potássio, tá? Então, ele consegue segurar o potássio. E isso é importante por quê? Porque por si só, na insuficiência renal, já se tem uma liberação a mais de potássio, certo? Então, se você consegue um medicamento que evita essa perda, então já é positiva para esse paciente também, tá? Então, é um medicamento bem específico para um paciente renal crônico, beleza? Então, para hoje é isso, para esse vídeo é isso aí, tá? Essa correção dessa última atividade. Para essa semana vai ser a sequência desses vídeos. Então, no primeiro vídeo eu fiz uma revisão e expliquei o que é hipertensão arterial sistêmica. Fiz uma revisão com relação ao sistema cardiovascular para que vocês entendessem melhor esses
medicamentos, certo? No segundo vídeo eu comecei a explicação sobre os medicamentos, é um vídeo mais longo porque a gente acaba falando de todos os grupos, tá? E aí a gente falou sobre diurético, nós falamos sobre vasodilatadores, sobre os beta-bloqueadores, e aí eu acabei tendo que fragmentar, né? Porque na hora acho que eu recebi uma ligação e o meu vídeo acabou cortando. E aí eu tô com 3 vídeos sobre o conteúdo e um vídeo sobre essa correção, certo? Ah, professora, vai ficar pesado assistir tudo de vez, fazer tudo de vez. Não façam. Vai assistindo, assiste primeiro um, depois assiste o outro, quando puder assiste o outro, aí depois faz a atividade, depois me manda esse retorno, tá bom? Eu quero que seja leve para vocês, eu quero que seja um momento que vocês consigam aproveitar, mas que também não se sintam pressionados. Eu coloquei esse recadinho aqui na atividade por conta disso, tá bom? Um beijo, uma boa semana para vocês, fiquem com Deus, fiquem em casa e se cuidem. Um beijão!